Fala, galerinha do canal Júlio Costa, pé na estrada. Olha nós mais uma vez aqui falando a treta entre a antiga Itapemirim, um pouco da Susan Tour e um pouco da Águia Branca, a principal responsável desse processo. Ontem eu falei sobre a questão do processo movido sobre a Águia Branca, porém, como vocês sabem, eu gosto de papel, galera. Papel é muito importante, nos traz um pouquinho mais de trazer à luz as coisas aí que estão ainda vagas, e esse é o mal do brasileiro que não é ler, né? Bom, continuando sobre a matéria lá do Diário do Transporte, eu estava dando uma olhada aqui com o tempo, né? E eu vi um negócio interessante. Muita gente aí está falando, houve uma negociação entre Itapemirim e Susan Tour, aliás, Águia Branca, né? E foi comprado uma agência concessionária Mercedes-Benz e tal, né? Isso é verdade? O quanto isso é verdade? O tema do vídeo é esse. Eu não vou entrar muito na questão da matéria assim do lado, mas sim o processo, né? O que consta no processo, o que diz a Águia Branca em relação aos 50 veículos que estão na garagem lá da Susantur, né? Alguns dos veículos que eles reformaram. Então vamos falar sobre isso, né? Mas antes, lembrando a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem aí nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa. E a gente sempre gosta de olhar aquelas pontas soltas, porque o modo brasileiro, infelizmente, não é ler, né? Então eu estava aqui, terminei de fazer o vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo meio gravado sobre isso, explicando algumas questões, tá? Bom, lembrando que todas as minhas redes sociais vou deixar fixado nos comentários, a página lá do Facebook, canal de cortes, canal secundário, a aba da comunidade, é muito importante você me seguir na aba da comunidade, tá bom? Às vezes eu tenho informação, eu tô sabendo, um boato, alguma coisa, eu posto lá, vocês podem me seguir por lá, tá bom? Pessoal, é importante lembrar também o seguinte, deixe aquele like. O Pix, vou deixar fixado nos comentários para quem quiser contribuir, não é obrigatório. Também temos o Clube Seja Membros. Graças a Deus, muitas pessoas têm ajudado o canal aí de alguma forma, tá bom? Bom, então vamos ler aqui o processo, né? Eu já vou direto no processo, eu não vou ficar enrolando muito, mas vamos lá. Tá aqui o pedido. Ó, pedido de tutela de urgência, são salutares, autora, né? Tal. Ação de integração de posse com tutela de urgência em caráter liminal. Em face, viação Itapemirim, né? SA, ré, em falência, beleza? Competência do juízo, tal, né? Algumas questões. Agora vamos lá. Vamos ler aqui, porque assim o pessoal está falando, volta aqui para mim. O pessoal está falando que foi uma negociação entre a Itapemirim e a Águia Branca relacionada às concessionárias Mercedes-Benz. Eu não sei até que ponto que isso é verdade, tá, gente? Mas neste caso que eu vou falar aqui, existe um contrato. Sabe o que é um contrato? Você vai lá, assina, tal, de alocação de veículos. E não é uma questão envolvendo venda de concessionária Mercedes-Benz. Não existe nada disso, pelo menos neste caso que eu estou falando. Não sei até quanto isso é verdade, mas vamos ler aqui. Bom, vamos voltar aqui no processo, né? Que é muito importante. Vamos lá. Olha só. Aqui, galera, logo abaixo, aí tá aqui, né? A Susan Tour reformando alguns carros, né? E tal. Beleza. Agora vamos aqui embaixo. Vamos na cereja do bolo. Já vou pular direto pro recheio. Ó, isso aqui. Olha só, isso aqui é o contrato que a Itapemirim fez e realmente existe, tá? Tá aqui o instrumento particular de arrendamento de ônibus. Instrumento particular, arrendamento ou alugado, tá? Ó, instrumento particular de contrato de arrendamento de veículos que em si fazem de um lado, Viação Salutárias de Turismo, limitada a pessoa jurídica, tal. Ó, Barão, neste ato representa de forma seus atos societários, daqui por diante chama simplesmente arrendante, ou seja, está arrendando, está locando os carros. E do outro lado, Viação Itapemirim S.A., Sociedade Anônima, tal, capitão fechado, tal.
com sede na cidade de Cachoeira de Itapemirim, que na época foi com o senhor Camilo Collor, que fizeram isso aqui, né? O arrendante é ou será legítimo proprietário e possui 50 veículos, uma vez que se trata da presente relação jurídica, obrigação de arrendar coisa futura, já adquirida pela arrendante, mas que ainda está em processo de fabricação, sendo os veículos, ainda estava fazendo os veículos, né? Sendo os referidos veículos tipo ônibus, com características constatarão em anexo e ativos futuros, devendo constar nas referidas instrumentos as seguintes informações: marca, modelo, número de chassi, ano de fabricação, placa, data de início, data de término e o valor mensal de locação. As informações relativas aos veículos entregues nesta data estão no anexo 1 deste instrumento. Eventuais entregas futuras de veículos serão inscritas no referido anexo mediante aditivo. Inclui-se na lista de veículos os que foram entregues ao longo do tempo. Parágrafo 1º. Conforme os veículos forem entregues na fabricante arrendante, a mesma se compromete a entregar à arrendatária os ônibus em perfeitas condições de uso. Isso aqui é um contrato, aí está permitindo ter cumprido isso aqui, né? O que não houve. E funcionamento ficando a arrendatária obrigada a bem cuidar dos referidos bens, o que não aconteceu, né? Nós vemos um monte de veículos aí tudo abandonados, né? Promovendo, inclusive, as revisões periódicas na forma indicada pelo fabricante. Parágrafo 2º. Compete à arrendatária, ressalva o desgaste de uso normal, manter os bens objeto de instrumento no mesmo estado de conservação e uso em que se encontram à época do início do arrendamento, zelando por sua limpeza, segurança e manutenção mecânica e visual. Portanto, a arrendatária responsabiliza pela utilização e manutenção de bens arrendados, de acordo com as especificações do fabricante, pelo uso devido ou impróprio dos mesmos, bem como por todos os custos, indenizações ou despesas decorrentes de danos pessoais ou materiais causados a terceiros e oriundos da posse, uso, transporte e operação dos bens, obrigando-se ainda permitir à arrendante ou aos seus propostos a vistoria de bens e adotar todas as providências indispensáveis à preservação de sua funcionalidade e da integridade, conforme lhe foi solicitado pela arrendante. Parágrafo 3º. É de responsabilidade arrendatária as despesas com componentes de desgaste natural que decorrem de uso dos ônibus durante a vigência deste contrato, tais como pneus, combustível, lubrificantes, lavagens, peças de reposição e outros, devendo ser os itens consumíveis substituídos por novos quanto da devolução do bem, quer seja em virtude da rescisão antecipada ou ao término do prazo estabelecido para arrendamento. Bom, tá a assinatura de todo mundo aqui. Isso aqui é um contrato, é coisa séria, né? Parágrafo 4. A manutenção preventiva dos ônibus, atendendo às determinações fabricantes, deverão ser feita através da concessionária dos respectivos fabricantes, ou oficinas credenciadas, podendo ainda ser realizada em oficinas próprias da arrendatária, certificadas pelo fabricante ou órgão certificador, correndo por conta da arrendatária as despesas decorrentes. Parágrafo 5º. A manutenção corretiva dos ônibus, troca de peças, reposição e os respectivos serviços de mão de obra que decorre de uso dos veículos, imperícia, imprudência ou negligência do motorista ou condutor, serão da inteira responsabilidade da arrendatária, quem está arrendando, né? No caso aí Itapemirim. Cláusula 2ª do prazo. O presente contrato de arrendamento é firmado pelo prazo de 120 meses, iniciando-se em 15 de julho de 2013 a 15 de julho de 2003, conforme facultado pelo artigo 4º da resolução da NTT número 1417 de 2006. Parágrafo. O respectivo instrumento deverá ser devidamente averbado junto ao órgão do Transdetran, conforme disposto no artigo 4º da resolução da NTT número 14 de 2006, né? 1417 de 2016. Cláusula 3ª do valor da arrendatária. Tá aqui os valores, né? Conforme a gente, né, o Adamo fez aí um resumo. Tá aqui, ó. Ainda melhor ajustada, a arrendatária pagará semestralmente a arrendante, conforme condições abaixo. Valor mensal utilitário de 3.124, valor mensal total, lote de locação, 3.124 vezes ônibus, 156.200. Valor semestral do lote, 156.200, 6 meses, 937 mil. Valor total do contrato, acho que é 18 milhões, né?
Então tá aqui as parcelas, ó, 14/1 e vai indo, né? Até 15/7/2021. Tá aqui a assinatura. As parcelas todas aqui, né? Para o primeiro valor, tal, não vou ler isso aqui, né? Porque acho que não tem importância, mas eu não vou ler. Ó, olha só. Fica assegurada a arrendatária no vencimento ordinário deste contrato, uma vez cumpridas pessoalmente todas as obrigações previstas nesse instrumento, mediante comunicação escrita ainda com 30 dias de antecedentes anteriores à data do término deste contrato. A compra totalidade de bens arrendatários 50 ônibus previstos em anexo. Fico zero, né, gente? Olha só, cara. Pelo valor da opção, compra especificado o termo de compra e venda. O valor da opção da compra é o valor definitivo para o exercício da opção da compra acordado entre as partes. Estabelecido instrumento seja citado, cujo vencimento do exercício da opção se dará em 15 de julho de 2023. Bom, aí tá algumas questões aqui, né? Bom, eu não vou ler, tá aqui, tá assinado. Se tratar de transferir por qualquer forma os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem expresso consentimento da arrendatário, que não houve. Caso a arrendatária requeira recuperação social e extrajudicial falência, bem como caso de sua falência ou insolvência civil requerida ou decretada, ou ainda esteja sujeita a qualquer forma de concurso de credores. Caso a arrendatária sofra procedimento judicial ou extrajudicial que afete qualquer dos bens da pela arrendante, haja fusão, cisão, incorporação, sociedade, ativos ou ações ou qualquer outro processo de reestruturação societária pelo arrendatário ou ainda dissolução arrendatária sem o prévio a expresso comunicado da arrendante. Então, assim, galera, vocês veem que é um negócio, ó, tá assinado, contrato é contrato. Tá aqui, né, a assinatura do pessoal. Estarem assim juntos, acordados, chamados presentes em 3 vias de igual teor, na presença de 2 testemunhas. Viação salutares, arrendante, viação salutares, viação Itapemirim, né? E tá aqui os advogados, né? Bom. E aqui tá os carros. Mercedes-Benz 500 RSD, né? Chassis. E tá assinado, né? E aqui tá a relação dos 50 ônibus, tá? Que estão no nome aí da aviação Itapemirim, ou da aviação Salutares, ok? Então, galera, a gente vê que realmente são das Salutares, como eu havia dito um vídeo lá atrás, né? Então, assim, galera, essa história de 50 ônibus vendidos, que foi passado, né? Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é fake news. Talvez possam ser até outros veículos, ou houve alguma negociação de alguma garagem de outra forma, o que eu não sei ainda, né? Não tenho informações sobre isso, mas estes carros não foram, assim, digamos que não foi feita nenhuma negociação entre garagens da Mercedes e os ônibus. Isso aí não procede, tá? Neste caso, com os ônibus. Então, nós descobrimos aí mais uma maracutaia da Itapemirim, que é aquilo que dizem, né? A verdade, quando quer vir, ela não escolhe meios, né? Então, e a Águia Branca também colocou a Susan Tour 9 Itapemirim no bolo, como imagens que nós vimos aí o pessoal pintando. Isso aí tá na internet para todo mundo ver, né, galera? Eles rodou um tempo, usou, pintou, reformou, né? Alguma viagem outra fez. Aí, quando perceberam o BO, aí que pararam os carros, né? Encostaram lá, né? E tal. Rapaz, a Águia Branca agora fez uma maracutaia, uma mandinga aí que talvez não sobre tanto para a Susan Tour, porque a justiça cedeu os carros para ela, né? Mas e aí, como é que vai ficar essa questão agora? Eu quero saber a opinião de vocês. Uma pontinha solta que eu achei interessante, que trazer um pouquinho de esclarecimento para vocês. Acho que a maioria não viu isso aqui, né? Na matéria do Diário do Transporte. Eu achei interessante, né? Como eu disse, papel é tudo, galera. E nessa aqui, não tem como eu falar que a Águia Branca tá errada, não, galera. Contrato é contrato, cara. Contrato é contrato. E os carros veio zero, né? Zerinho.
Olha, que coisa, né? Bom, galera, então essas são as informações que eu queria trazer. Lembrando a todos que o like fica a sua preferência. Se inscreva e ative as notificações. Até o próximo vídeo aí. E eu fui, galera.